Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. 2 pessoas foram presas em uma operação integrada contra ferros velhos em Juiz de Fora. As ações tiveram como foco a região norte da cidade. A operação teve como foco 12 ferros velhos localizados na região norte de Juiz de Fora. Entre os materiais apreendidos estão fios usados pela CEMIG e também por operadoras de telefonia móvel. De acordo com a Polícia Civil, 2 pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia. Foi realizada uma operação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Juiz de Fora, CEMIG, algumas empresas de telefonia para combater o crime de receptação na nossa cidade. No total foram 12 ferros velhos fiscalizados na Zona Norte de Juiz de Fora. Em todos os 12, em 2 locais, encontramos material suspeito. Em um local, fios que são utilizados pela CEMIG e em outro local, fios utilizados por empresas de telefonia. Esses 2 proprietários de ferros velhos foram conduzidos para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados. Os objetos suspeitos foram apreendidos e as irregularidades administrativas identificadas vão ser notificadas pelos órgãos competentes. O trabalho da Polícia Civil e Militar é direcionado ao combate da receptação e a Prefeitura, através dos seus agentes, vão fiscalizar a questão administrativa do funcionamento regular dos ferros velhos. E alguns deles foram autuados por infrações administrativas, no total de 12 ferros velhos fiscalizados. O delegado reforça que há regras para estes estabelecimentos e que as ações integradas vão continuar. Existe um regramento no tocante à compra de cobres e materiais pelos ferros velhos, lembrando que o crime de receptação ocorre quando o cidadão compra, adquire material proveniente de crime, furto ou roubo. E essa pessoa tem que saber que trata-se de um material roubado ou furtado. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, fez na manhã de hoje uma importante prisão para desarticular o tráfico de drogas na região. A ação faz parte de uma intensa investigação da Polícia Civil de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas e Goiás. Um homem de 58 anos foi preso no bairro Encosta do Sol, em Juiz de Fora. Segundo a polícia, ele estava foragido de Anápolis, em Goiás, e vivia há algum tempo na cidade. Ele seria integrante da facção criminosa ADE, Amigos do Estado, com atuação forte em Goiás e no norte do Brasil. Ele seria ainda responsável por várias mortes, inclusive de policiais. De acordo com a polícia, o homem ficou preso por anos em presídio de segurança máxima no norte do país, quando foi liberado para saída temporária e não retornou mais. O acusado fugiu das equipes de policiais civis em Rodeiro. A filha dele, que é médica em Goiás, teria ido ao bar para ajudar na fuga. O veículo dela foi identificado e, através dele, a polícia localizou o homem em um novo esconderijo, em Juiz de Fora. Um outro homem, que seria um comparsa do foragido, também foi preso. Ele teria sido responsável por transportar o fugitivo de Ubá para Juiz de Fora e se esconder numa casa no bairro Fontesville. Um foragido da comarca de Juiz de Fora foi preso ontem à tarde em Cabo Frio, na região dos Lagos. Havia um mandado de prisão contra o traficante de 36 anos por envolvimento com uma organização criminosa responsável pelo fornecimento e abastecimento de entorpecentes a traficantes na zona da Mata Mineira. O grupo também atuava com lavagem de dinheiro, corrupção, roubo, receptação e adulteração de veículos. A Polícia Civil estima que a organização tenha movimentado mais de R$1 bilhão. Ele foi preso em um dos acessos da comunidade do Jacaré por agentes de policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói. E a Prefeitura de Juiz de Fora fez novas sinalizações na Serra do Bandeirantes após inúmeros casos de acidente na região. Agora a velocidade máxima permitida é 50 km por hora. Acidentes acontecem com frequência na Rua Paracatu, conhecida como Serra dos Bandeirantes, em Juiz de Fora. Nos últimos meses, alguns desses casos ganharam repercussão. Em outubro de 2024, uma criança de 2 anos morreu e outra de 9 anos ainda se recupera após uma batida entre 2 veículos no trecho da rua. Em março desse ano, um acidente envolvendo um carro de autoescola deixou feridos. 2 motas e um outro automóvel também colidiram no mesmo acidente.
Para tentar diminuir o número de acidentes aqui na Serra dos Bandeirantes, a Prefeitura adotou novas medidas, como uma pintura horizontal e também a redução da velocidade no radar, passando de 60 para 50 km por hora. Outras medidas ainda estão sendo estudadas. É importante a gente destacar que acidentes de trânsito, em grande parte, vão ocorrer por conta de imprudência do condutor e, em alguns casos, até da sua imperícia. Então, diante de quadros, da incidência de acidentes em alguns locais, a Prefeitura toma essas medidas para a solução do problema em busca do aumento da segurança no local. Os ajustes na via já foram feitos. Os condutores precisam estar atentos às novas regras para evitar multas e acidentes. A regulamentação desta via aqui era de 60 km por hora, o que já estava adequado conforme as normas do Código de Trânsito. Mas a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, decidiu diminuir a velocidade para 50 por hora para aumentar a segurança da via no local. Então, a partir de agora, desde ontem, a sinalização horizontal ela foi adequada para essa nova regulamentação. Então, a pintura no solo indica a velocidade máxima de 50 por hora e as placas de regulamentação dessa velocidade também. Não só no local onde o radar está instalado, mas no início desse trecho, em ambos os sentidos, as placas de regulamentação já limitam a velocidade máxima em 50 km por hora. O agente de trânsito reforça que a atenção dos condutores precisa ser redobrada no trecho em dias de chuva. A via, por si só, já tem uma característica de ser sinuosa e em aclive e declive. Então, a atenção redobrada e todo o cuidado por parte do condutor, principalmente em tempo de chuva. Pista molhada, manutenção do carro, pneus em boas condições de trafegabilidade para não correr o risco dele derrapar em uma pista molhada. Novas medidas podem ser adotadas futuramente pela Prefeitura, mas estudos são necessários para garantir a fluidez no trânsito e segurança dos pedestres. Nem sempre o que a gente pensa é a melhor solução. Em determinados casos não é uma faixa de pedestre, um quebra-mola ou o semáforo que vai resolver o problema, pode criar outro problema. Então, tecnicamente, é necessário um estudo para estabelecer um projeto adequado e que seja de fato um instrumento, uma medida que traga segurança para as pessoas. A Polícia Civil investiga se o pneu do carro da autoescola estava liso no acidente na Serra do Bandeirantes em março, em Juiz de Fora. Isso levanta um alerta para você, motorista. Sabe verificar se o pneu do seu carro está em condições de uso? Confira na reportagem. Everton é motorista profissional há mais de 20 anos. Uma vez por semana, diz calibrar o pneu do carro. Dá uma observada boa no pneu, tanto na calibragem do pneu, quanto no estado geral dele. Porque às vezes você pega um buraco e pode descascar ele um pouco, quebrar e danificar o pneu. A calibragem, ela depende do fabricante. O fabricante, ele que vai te dizer qual é a calibragem correta, certo? E aí depende, se o carro for muito cheio, a calibragem é um pouco maior, e se for poucas pessoas, 2 pessoas, é uma calibragem normal. Ele também faz revisão em todo o veículo a cada 10 mil quilômetros rodados, para não ter nenhum imprevisto na estrada. A revisão do carro, ela é feita de 10 em 10 mil quilômetros, Eu faço no meu veículo. E lá eu verifico a parte elétrica, óleos e filtros, parte de freio e disco de freio. De acordo com o agente da Polícia Rodoviária Federal, o pneu liso aumenta o risco de acidente porque compromete a estabilidade e a aderência do veículo. Os 4 pneus do veículo são os elementos de contato do veículo com o piso, o pavimento em que ele está trafegando. Então, para que esse veículo tenha uma aderência adequada, ele precisa ter frisos, sulcos no pneu que estejam em condições de segurança. No mês de março, um acidente entre 2 carros e 2 motocicletas deixou 5 pessoas feridas na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora. A Polícia Civil investiga se o carro da autoescola, que teria derrapado na pista molhada, estava fora das condições de uso. É uma questão de prova técnica, pericial, vistoria, um laudo de vistoria veicular. É somente o vistoriador e o perita que podem analisar efetivamente as condições da banda de rodagem da roda, Então não tenho como afirmar nada. Não cabe a mim afirmar. Eu solicitei e requisitei, com a vistoria e com a perícia, nós poderemos afirmar essa questão. Em dezembro de 2023, na BR-040, em Santos Dumont, o motorista Leonardo Luiz Neves da Silva, a enfermeira Alessandra Chagas Mota e a médica Daniela Moraes Miranda Reis, além da grávida de 32 anos, Maiara de Freitas Cunha, e o marido Marcelo Conceição dos Santos,
morreram após uma batida entre uma ambulância e uma carreta. De acordo com o laudo da Polícia Rodoviária Federal, o motivo da batida teria sido a condição da ambulância e perda de direção do veículo em tempo chuvoso. Entre as razões, o estado do pneu. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público por homicídio doloso, quando se assume o risco do resultado contra o dono da empresa Guardiões do Resgate. O processo está na fase de citação dos réus. Há também uma ação de improbidade administrativa, que é quando um funcionário público ou quem presta serviço para um órgão público atenta contra o patrimônio ou a administração pública. A ambulância prestava serviço para a Prefeitura de Juiz de Fora, que rompeu o contrato após a tragédia. Mas a Prefeitura também é ré em processos de espólios das vítimas na área civil. Para você de casa verificar se o seu pneu está em bom estado de uso, você precisa verificar esse indicador que tem em quase todo pneu. É a sigla TWI. Vale reforçar que um pneu considerado liso é infração grave. Você está colocando a sua vida e a vida do outro também em risco. Eu pedi para o agente da PRF nos ensinar como verificar se o pneu está em boas condições. TWI é essa elevação aqui que fica dentro dos sulcos do pneu. Você veja que nesse caso aqui, o TWI ele já está marcando exatamente a profundidade do sulco. Então esse pneu, nesse local, ele está no limite inferior da segurança possível. Esse pneu, se ele tivesse todo com esse desgaste aqui, ele ainda estaria em condições de rodar com alguma segurança. No entanto, a gente vai mostrar aqui, ó, aqui para o lado interior do pneu, houve um desgaste irregular. Esse pneu desgastou mais do lado interior do que do lado exterior do pneu. Aliás, muitos pneus podem parecer em bom estado à primeira vista, mas são esses indicadores que revelam a verdadeira condição da borracha. Aqui a gente já nota que o pneu tem uma parte que ele já está liso, aqui pelo lado interior do pneu, e o TWI já passou, já se encontra ressaltado aqui no nível, em um nível acima do sulco do pneu. Esse pneu, portanto, não tem condições de rodar com segurança, não tem condições de expelir a água em caso de chuva. A frenagem desse veículo já fica comprometida, mudança brusca de direção, se for preciso fazer, vai ser mais difícil fazê-lo com efetividade. Então, é um pneu que não tem mais condições de ser usado com segurança. Diminuir a velocidade, porque nessas primeiras chuvas principalmente, o asfalto fica muito escorregadio em função de óleo, pneu que já está nele, até vir a chuva e lavar tudo, realmente o perigo aumenta. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Jornal da Alterosa. Até já! A CEMIG está promovendo uma reestruturação que prevê a criação de uma superintendência regional Mantiqueira, que vai ficar em Juiz de Fora, e outras 3 gerências, uma em Juiz de Fora, outra em São João del Rei e a terceira em Conselheiro Lafayette. A proposta da CEMIG é melhorar o atendimento e os investimentos na Zona da Mata, Campo das Vertentes e parte da região central. O anúncio foi feito pelo próprio presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese Filho, que esteve na cidade. O governador me colocou 2 missões muito claras, que a CEMIG voltasse a ser indutora do desenvolvimento de Minas e que a CEMIG melhorasse a qualidade da prestação de serviço, servisse melhor o cidadão mineiro. Essa é o meu propósito, essa é a minha missão. Qualquer outro tema de mudar a estrutura societária são temas do acionista, são temas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Mesma coisa, né? Obviamente que nós aqui também temos todo o acompanhamento meteorológico, mas eu acho que o que é importante mostrar é que nós temos uma resiliência de rede muito positiva. Hoje nós temos equipes que são multifuncionais. Então talvez essa seja uma grande vantagem da CEMIG. A gente não tem só equipes especializadas, a gente tem equipes multifuncionais. Como nós estamos realizando o maior programa de investimentos da história, quando tem situações de emergência, a gente consegue deslocar essas equipes para poder dar o atendimento imediato. O motorista de 25 anos envolvido no acidente que resultou na morte de Vladimir da Silva, de 53 anos, no dia 8 de março, no bairro Manuel Honório, foi indiciado por homicídio doloso.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o motorista realizou uma curva proibida à esquerda, interceptando a trajetória da vítima, que trafegava corretamente. A perícia também concluiu que a sinalização no local proibia a conversão feita pelo motorista. Segundo o inquérito, a vítima estava dentro da velocidade permitida e na mão correta da via. O laudo necroscópico confirmou que a causa da morte foi múltiplos traumas. O inquérito agora está com a Justiça para as providências legais. Você se acostumou a ouvir falar aqui no jornal Polícia Militar e esperar alguma ocorrência criminal. Mas dessa vez não. É um fato que mostra que por trás da farda há um ser humano que tem outras funções que não seja apenas defender o cidadão. 2 policiais militares salvaram a vida de um homem que começou a passar mal infartando nas proximidades do Mergulhão, em Juiz de Fora, perto da passarela da linha férrea. Os PMs passavam pelo local quando foram alertados por populares de que um homem estava perdendo a consciência caído no chão. Imediatamente, os policiais foram até ele e iniciaram um procedimento de reanimação com massagem cardíaca com sucesso, antes da chegada do SAMU. A vítima foi estabilizada pelos socorristas do SAMU e levada para uma unidade de saúde. Os policiais são da guarnição que pertence à 31ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar, Sargento William e Cabo Rainer. Parabéns aos militares. Você já conhece o Apareça na TV? Através desse projeto, você e sua escola podem conhecer os bastidores da TV Alterosa. Já pensou em conhecer o outro lado da TV? Imagina conhecer os nossos jornalistas, apresentadores ou tirar aquela foto aqui no nosso estúdio. Agora você pode. Você é professor ou diretor de alguma escola? Entre em contato através do e-mail alterosajuizdefora@alterosa.com.br e agende a sua visita da sua escola. Se você é criança, peça um responsável para entrar em contato conosco e venha conhecer a TV que o mineiro vê em Juiz de Fora. O Ministério Público de Minas Gerais afirmou que houve falhas na segurança da organização do Carnaval de Rio Pomba. De acordo com o órgão, o evento não seguiu as normas do Corpo de Bombeiros e medidas de segurança exigidas pela legislação. O Ministério Público pediu novos documentos que ainda estão no prazo de resposta. Ontem completou um mês do tiroteio na praça central da cidade no Carnaval. Luciane dos Santos Marques, de 25 anos, morreu enquanto recebia atendimento médico. 15 pessoas foram baleadas no total. 2 suspeitos, de 26 e 24 anos, presos em flagrante, seguem detidos. A Polícia Civil apontou que a motivação do crime foi uma disputa territorial pelo tráfico de drogas em Ubá. As investigações prosseguem e o Poder Judiciário prorrogou o prazo para a conclusão do inquérito diante da complexidade das apurações. E uma boa notícia, a empresa aérea Gol anunciou a ampliação de voos saindo do aeroporto regional da Zona da Mata com destino a São Paulo via Congonhas. A partir de 1º de junho, a companhia atende nesse trajeto atualmente com 4 frequências semanais, segunda, quarta, sexta e domingo. E em junho vai estender a oferta para 6 frequências, exceto aos sábados. E assim a gente conclui o Jornal da Alterosa desta semana. Olha, espero que você tenha um fim de semana excelente. Na segunda-feira a gente se encontra aqui às 6:50 da noite. Eu espero você e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.